eu vou te falar, o Lula teve a melhor semana dele como presidente. Foi de longe a melhor semana do Lula por dois motivos. Primeiro, o desgoverno, a oposição, né? Não são mais governo, o Bolsonaro não é mais governo, não entra na minha cabeça. O Bolsonaro deu o maior dos tiros no pé, que foi tentar aí pressionar por essa CPMI, os bolsonaristas pressionaram, e vai ter mesmo CPMI e virou contra eles. Isso vai acelerar muito a cassação de deputados bolsonaristas. Ok. Segundo, o Lula, olha só, nos últimos 7 dias, eu não vou contar o que ele fez lá na China, porque já faz 8, 9 dias, mas nos últimos 7, os Estados Unidos anunciaram 2 bilhões e meio para o Brasil, para o Fundo Amazônia. Depois 2 bilhões e meio viraram 10 bilhões. E a imprensa falando que ele não sabia fazer política. Aí também, faz 7 dias, foi quando a Shen anunciou que vai gerar 100 mil empregos no Brasil. Aí ontem, a Shen fez um outro anúncio. A Shen já assinou acordo com a Coto Minas. Coto Minas é a cooperativa do Josué Gomes Filho, que é filho do ex-vice-presidente do Zé Alencar, que era vice-presidente do Lula. Ele é o presidente da Fiesp e ele assinou esse contrato aí com a Shen, que vai começar a produzir imediatamente no Brasil. A Shen vai começar a produzir imediatamente no Brasil mais de 2.000 empresas pequenas, micro, pequenas e médias empresas de confeccionistas de Minas Gerais vão começar a produzir imediatamente para a Shen. E a Shen vai começar a investir imediatamente também para melhorar a tecnologia dessas empresas, melhorar a qualidade e tudo. Porque ó, isso aqui é Shen, isso que eu estou comprando. Minha esposa comprou para mim da Shen. Eu vou falar. A qualidade da Shen, comparada com algumas coisas que eu vejo, é boa, viu? Não é ruim, não. Então eles vão investir muito na industrialização do Brasil, já começaram os investimentos, olha aí, mais uma goleada aí do governo Lula. Só que não é só isso. Não é só isso. O Lula em Portugal conseguiu 34 bilhões em investimentos de empresas do setor de energia no Brasil, e ali o Lula está preparando para dar um checkmate no mercado financeiro, no caso da Eletrobras. Eu vou te explicar isso, aí você vai começar a fazer mais sentido para você, e no caso de refinarias também. Tá, enquanto 34 bilhões é muita coisa, investimento direto dessas empresas. Tá, o Haddad foi lá e pegou de jeito o Roberto Campos Neto, e quando pega o Roberto Campos Neto, apavora o Bolsonaro. A única pessoa realmente relevante, bolsonarista, que ficou no governo, ou seja, em órgão público, é o Roberto Campos Neto. Ele está esganando o Brasil, é isso que ele está fazendo, ele está enforcando, tentando asfixiar o Estado brasileiro. A taxa de juros do Brasil é a maior do mundo e está quase 6 pontos acima da segunda maior do mundo. Eu expliquei aqui outro dia, quem acompanha o canal vai lembrar, cada pontinho, cada um ponto na taxa Selic equivalem a 80 bilhões de reais que saem dos cofres públicos, dinheiro meu, dinheiro seu, e vai diretamente para o cofre de grandes bancos. Diretamente. Esses bancos são quem colocaram o Roberto Campos Neto. Aí o Roberto Campos Neto começa a falar, olha, tem que aumentar a arrecadação. Por que aumentar a arrecadação? Para pagar esses bilhões e bilhões e bilhões aí para os bancos. Se você vê que a nossa taxa de juros tá quase 6 pontos acima da segunda maior do mundo, quer dizer que se caísse 5 pontos a taxa de juros do Brasil, o Brasil economizaria 400 bilhões por ano. É dinheiro pra caramba, olha, é muita grana. É muita grana. Deixaria de pagar para os bancos e aí teria para investir em geração de emprego, mas não vai fazer. Roberto Campos Neto anunciou em Londres que não há condições técnicas para baixar a taxa de juros. Eu falo, em país sério, o Campos Neto sairia algemado do trabalho dele. E quando chegasse no Brasil, seria algemado pela Polícia Federal. Não podia sair algemado porque ele falou isso em Londres, né? Tá, o que acontece? O Haddad foi lá e falou, peraí, eu vou pegar esse cara na curva. O Haddad tá meio bravo, com razão, porque o Haddad começou a falar, eu vou tentar agradar o mercado e o Campos Neto. O Haddad foi lá, fez aquela palhaçada da comunicação, que foi na semana anterior, que foi péssima para o Lula, ali sim foi a pior semana do Lula, foi quando o Haddad anunciou um imposto novo que já existia, aí ele falou, não, a gente só vai aumentar a fiscalização, que era o tal do imposto sobre as compras da Shein, da Shopee e das outras aí chinesas. Não era para anunciar nada, se era só uma coisa de fiscalização, não se anuncia, aumenta a fiscalização e pronto. Não, anunciou porque ele queria agradar o mercado, para falar, olha, consegui achar 8 bilhões aí na arrecadação, hein? Olha, tô fazendo meu dever de casa, abaixe os juros. Pô, Haddad. 2023 você ainda tá tentando agradar o mercado. Aí o Haddad falou, peraí, então eu vou pegar de jeito. Vou dar o contragolpe. E o Haddad não é tonto. O Haddad não é tonto. Você pode falar, nossa, ele é ruim de comunicação, ele é isso, ele é aquilo.
Realmente acho o mesmo, e olha, eu lembro em São Paulo ele tinha atitudes corretíssimas, e todos os tiros dele, que eram corretos, saíam pela culatra, tudo era jogado contra ele. Ele adorava uma medida que era extremamente impopular, em vez de convencer a população que aquilo era o correto, não, ele enfiava a goela abaixo. Ele adorava aquilo. Tá, agora o que fez o Haddad? Parece que ligou e falou, peraí, eu vou também aprender a me comunicar. Então o Haddad anunciou, olha como ele pegou na curva, o bolsonarismo fica em pânico. Ele anunciou o seguinte, olha, os juros estão altos no Brasil porque a gente está fazendo muita renúncia fiscal. A gente não consegue arrecadar o suficiente porque a gente faz renúncia fiscal. Tiago, o que é renúncia fiscal? Renúncia fiscal é o seguinte, vou te dar um exemplo. Locadoras de veículo não pagam IPVA, sabia? Não pagam IPVA? Locadora de veículo não paga IPVA. Aí eu não estou falando de um imposto da União, mas não pagam. Os veículos de locadora não pagam IPVA. Então, fica muito barato para alguém abrir uma locadora de veículo e de veículos falar assim, nossa, eu vou comprar um monte de carro sem pagar IPVA, sem pagar um monte de imposto na compra, então eu estou comprando o carro aí com 40% de desconto do preço de fábrica, deixo os carros na garagem lá sem alugar, porque eu não estou nem aí para alugar. Por quê? Porque depois de um ano eles podem vender o carro. Não pagou IPVA, não pagou nem imposto, aí você vende o carro que está quase 0 km, com um ano de uso, quase sem nenhum uso, quase pelo mesmo valor pelo mesmo valor de mercado, sendo que você compra por 30%, 40% de desconto. Agora pensa, caramba, Thiago, num carro de 100 mil eu ganhei uns 30 mil aí num ano. Mas agora pensa, e se você tiver 100 mil carros? Quanto você não ganha? Faz a conta, 100 mil vezes 30 mil. É muito? O dono da Localiza aí. Quantos bilhões de impostos esse cara não está pagando? O Zema, em Minas Gerais, vai perdoar agora 490 milhões para ele, para o dono da Localiza de PVAs. Isso se chama renúncia fiscal. Você fala, não vou cobrar impostos de determinada empresa, porque essa empresa está fazendo um serviço para a sociedade, então, por determinado tempo, às vezes para sempre, indeterminado, né? Não vamos cobrar impostos de determinada empresa. Ok, o que acontece é o seguinte, sabe-se que o governo Bolsonaro fez renúncia fiscal para os grandes bancos. Grandes bancos começaram a fazer tipos de operações que geravam impostos e que pararam de gerar imposto. A renúncia fiscal do governo, porque os bancos precisam funcionar bem. E o Haddad sabe disso. E o Haddad falou, olha, a gente está pagando aí 500 bilhões de juros a mais. Sabe por quê? Porque a gente tem 600 bilhões em renúncia fiscal. Eu vou checar CNPJ por CNPJ. Um por um, não vai ser, nossa, vou pegar aqui todos esses milhares de contratos e não checar. Não. Um por um, por um, por um. Vamos começar pelos maiores valores. Vamos começar pelo pequenininho? Não. Começar pelos maiores, que o Haddad sabe que se você pegar os 100 maiores contratos aí de renúncia fiscal do governo, você está pegando 90% do valor. E aí ele vai pegar esses contratos aí e ele vai ver um por um. Aí esse mesmo pessoal que está pressionando para os juros continuarem altos, vai falar, peraí, agora vai mexer diretamente no meu bolso. Não. Baixar os juros, mexe no meu bolso, vou ganhar menos, tal, vou. Mas acelera a atividade econômica e indiretamente eu ganho mais no médio e curto prazo, o banqueiro pensa. Mas você mexer nas minhas renúncias fiscais, não, aí tô ferrado, meu amigo. Só que não pega só banqueiro, pega outros setores, o agro, que é bolsonarista, que financiou o golpe de Estado, teve muita renúncia fiscal. Muita. Eu vi, a CNN virou uma rede fascista, saiba, viu? Depois que a embaixadora dos Estados Unidos foi para a CNN virou uma rede de televisão fascista. E tinha um rapaz na CNN falando ontem o seguinte, olha, o agronegócio está garantindo a segurança alimentar do brasileiro, com recorde de exportações. Se você está garantindo a segurança alimentar do brasileiro, seria manter a comida no Brasil. Se você está exportando recorde, você está literalmente garantindo a insegurança alimentar. E é por isso que temos aí mais de 100 milhões de brasileiros que estavam passando fome até o final do ano passado. Por quê? Porque tudo era exportado. Tem que ficar um pouco no país para as pessoas comerem. Mas você vê um comentário que não faz sentido nenhum, é o que? É sempre a tentativa de defender o agro, custe o que custar. Esse pessoal do agro vai começar a pressionar o Campos Neto. Baixe os juros. Então, finalmente, parece que o Haddad entendeu o seguinte, Haddad, um pontinho na taxa Selic são 80 bilhões. Você ganha muito mais derrubando o Campos Neto, forçando ele a baixar um pontinho na taxa Selic, Haddad. Não estou falando de baixar os 5, 6 que deveria baixar, não.
Você não precisa ficar agradando o mercado, mostrando, nossa, consegui 8 bilhões aqui. 8 bilhões, Haddad, é 0,1 ponto da taxa Selic. 0,1% da taxa Selic. Você tinha que estar uns 5 pontos mais baixo, quer dizer, 50 vezes mais do que você está falando aí. O Haddad entendeu, o Haddad foi para cima e agora o Haddad pegou na jugular desse pessoal. O Lula ainda é um articulador assim, olha, ele vai e ele consegue o que ele quer. E tá conseguindo. Então, para esse pessoal da oposição, eu vou falar, tá muito difícil fazer oposição ao Lula, viu? Mas tá cada dia mais difícil. Eu peço aí a sua inscrição no canal e compartilhe o vídeo. Nós somos o Jornal Nacional do Lula, viu? Falou!